Quem vos fala que é o apóstolo Rubens, Ministério União da Igreja, Peniel. O assunto que eu vou falar com vocês aqui é muito sério, então compartilhe e se esforcem para cumprir o que eu vou falar aqui, dar ouvido ao que eu vou falar. A Bíblia diz em Efésios que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principado e potestade e dominador das trevas nos lugares celestiais. E tem muita gente que não leva a sério essa palavra, ou até nem leu, cristão sendo. Mas o que eu quero falar hoje, esse tema, o tema de hoje, que é o espírito do anticristo e a doutrinação. A doutrinação do espírito do anticristo, porque o anticristo ainda não se manifestou, porque o Espírito Santo está na terra e a igreja de Cristo, não é uma placa denominacional. A igreja de Cristo ainda está na terra. Mas o que eu quero falar é muito sério. O cristão, ele precisa ver com quem ele faz aliança. E nós precisamos deixar de ser leigo, irmãos. Tem muita gente leiga que diz, eu não quero saber de política, aí são alvo fácil do diabo. E outros assuntos que os cristãos não querem se inteirar. E a igreja ela precisa ser não só inteligente, ela precisa ser sábia, ela precisa guardar o princípio da palavra de Deus, porque inteligência, cada um já tem uma porção de inteligência, mas quando você ouve a voz de Deus, que é o princípio de toda sabedoria, você fica em abundância de entendimento e discernimento, que é bíblico, é pelo Espírito, mas é pela palavra, é pelo Espírito Santo que você recebe sabedoria, é por Deus. Tiago fala isso no livro de Tiago. Quem não tem sabedoria, peça a Deus que ele dá e não lance em rosto. Então vamos lá, eu quero ser breve, mas eu preciso da sua compreensão em compartilhar para alcançar alguns corações. Primeiro, por que eu vou falar de política? Porque as trevas estão agindo em todas as áreas. As trevas não agem em uma área só. Onde tem gente, onde tem pessoas, instituições, as trevas agem para que haja uma destruição, uma falsa informação, para que o mal entre, a destruição entre. Não foi assim que a humanidade entrou, desculpe a expressão, mas é a realidade em desgraça, quando o diabo inverteu na mente de Eva o que Deus falou, que não comesse do fruto, que ele morreria, o homem se comesse. E ele inverteu, ele fez com que a mulher enxergasse, ao contrário do que Deus disse, ele disse, se você comer do fruto, você não vai morrer, você vai ser semelhante a Deus, e Deus não quer que você coma por isso. Entendeu agora? Então vai lá, vamos prestar atenção. A Agenda 2030, que muita gente não leva a sério, que as nações, com Jorge Soros e outros aí, que têm dinheiro e doutrinou a sua família, são família de inimigos de Deus. Estão condenados ao inferno porque não vão se arrepender. Porque o intuito deles é destruir a igreja e tudo que é de Deus. Você vê que a China está preocupada em criar uma Bíblia diferente, né? Mudar a interpretação da Bíblia, mudar tudo, porque e outros que são instrumento de Satanás e não querem deixar de ser. E nós cristãos temos que ser a diferença. Nós precisamos pregar a palavra e viver a palavra. Tem muita gente que fica com raiva do pastor Malafaia e outros pastores como eu que falam a verdade e falam de política. Mas se a gente não falar a verdade em todas as áreas, as pessoas vão ser destruídas, como Eva foi atingida por causa de uma doutrinação falsa. Irmãos, temos que falar de política para poder banir o diabo dos governos, né? Hoje, os partidos como o PSOL, PT, PCdoB, PSDB, muitos que estão em conchavo com as trevas, são, são pessoas que dão lugar ao diabo e estão sendo filhos do diabo a partir do momento que apoia as trevas e essa Agenda 2030. Entendeu? Que é contra a família, contra as instituições. Eles são a favor do terrorismo. E quem é o terrorismo? Vai lá pesquisar como é que eles fazem o ataque deles aos Estados Unidos, o ataque deles a Israel, o ataque deles a outras nações, que é com bomba, né?
fazem atos miseráveis de suicídio, de homicídio e suicídio, porque eles ensinam muitos grupos desses terroristas, as crianças a se matarem dizendo que é em nome de Alá, mentindo para as pessoas, ensinando as pessoas a serem odiar outras pessoas em nome de Alá. Que dia Deus mandou matar em nome dele? Ele manda pregar o evangelho, ele manda pregar a verdade. Então essa agenda 2030, através do PT, do pessoal, tá aí, ó. Precisamos tirar o PT da Bahia. O PT está aí há mais de 19 anos corrompendo as instituições. Tem muitos policiais corruptos, comandantes corruptos, político corrupto. Porque se venderam ao sistema do PT, ainda tem pastores que têm aliança com o PT, com o PSOL, se achando que está bem, achando que vai para o céu dessa forma. Vai não, meu amigo. Jesus jamais vai salvar alguém que não quer ser salvo. Não é que ele quer condenar, a pessoa quer ser condenada. Porque a partir do momento que você apoia uma ideologia ou um partido que tem um presidente que tomou a eleição na força, que já foi comprovado, porque ele não tem povo para eleger, entendeu? Porque na canetada, como também em Camaçari e em outros lugares também, já foi comprovado que a eleição foi fraudada. Eles não têm capacidade de ganhar no voto. E aí usa o STF, que agora é um puxadinho do PT, certo? E a gente precisa combater como cristão, não com ódio que temos que evangelizar. Mas tem gente que não vai ser salva porque por escolha, porque é petista, porque é PSOL, porque é PSDB, não quer contar com a palavra de Deus e é doutrinado, né, pela China, que está comprando aí as faculdades é, privadas para colocar essa ideologia de destruidora de Karl Marx e outros aí que odeiam homossexuais, mas fazem os homossexuais trabalhar para eles, como que gostasse de homossexual, com essa ideologia falsa aí de democracia, dizendo que é a favor do preto, que o preto é vítima. Não, nós somos um país mestiço. Somos uma nação misturada de todas as raças, então eu tenho um pouco do preto, do branco, do mulato em mim, do indígena, você também. Então esse negócio de dizer que o preto é maltratado, não é só isso não. Todo ser humano que é maltratado num lugar, não é só porque ele é preto ou homossexual, é porque as pessoas estão doutrinadas, as faculdades estão doutrinadas para destruir. E esse vídeo vai ficar muito extenso, eu não vou poder colocar mais avante, mas eu quero pedir a você que é cristão, saia do PT, saia do PSOL, saia do PSDB, saia do PCdoB, se afaste desses doutrinadores, dessas faculdades que só falam de agenda 2030, que é contra o trabalho, que é contra o agronegócio, que é contra, que é a favor do aborto, entendeu? Eles são inversão de valores, odeia a polícia. Nós temos que falar a verdade que liberta o ladrão, mas que liberta o policial corrupto, que liberta as pessoas, mas também que abre os olhos das pessoas para que não entre nessa doutrinação, gente, com ódio. Nós somos cristãos, nós combatemos o mal com a palavra, com a verdade, não com ódio mortal como eles que se fingem serem democráticos, falam em democracia 24 horas por dia, mas é uma democracia falsa que por debaixo do pano manda matar as pessoas, entra com ação no STF para destruir instituições. O STF, como é puxadinho do PT, está infelizmente corrompido e muita gente está seguindo. Que Deus tenha misericórdia e que os cristãos deixem de ser leigos, sujeito seu pastor, que for patriota, que não está junto com a agenda do anticristo, nem sujeito ao espírito dele, essa agenda 2030. Pastor de verdade não pode ser de esquerda, não pode ser a favor dessa agenda 2030, nem essa doutrinação da China, que o Lula é a favor e que fortalece o terrorismo contra a família e contra as instituições. Que Deus tenha misericórdia e nos livre de todo o mal. E toda ferramenta preparada contra nós não prevaleça. Eu espero que o que eu falei aqui esclareça pelo menos um pouco para que vocês quebrem as alianças
com o mal, no nome de Jesus. Shalom Adonai.